O sol nasce sobre as margens do Nilo, e a luz dourada da manhã reflete nas águas calmas do rio que alimenta toda a vida ao redor. Você desperta antes que o calor do deserto se torne insuportável. Vive em uma pequena casa de adobe, simples, mas confortável, construída com o mesmo barro que molda os campos e os templos. É o início de mais um dia de trabalho. E como escriba do Egito, sua rotina é diferente da maioria dos homens de sua época. Enquanto camponeses suam nas plantações e operários constroem monumentos que desafiam o tempo, você dedica sua vida à palavra, ao registro e à memória dos deuses e dos faraós. Sua educação começou ainda jovem, algo raro e privilegiado. Desde pequeno foi escolhido para aprender os segredos da escrita sagrada, os hieróglifos. Sob a orientação de um escriba mais velho, você passou anos sentado sobre esteiras de junco, praticando os sinais complexos que representam sons, ideias e divindades. Aprender a escrever é mais do que dominar símbolos. É compreender o poder que eles carregam. No Egito, a escrita é um dom divino concedido por Thoth, o deus da sabedoria e da escrita. Cada traço na pedra ou no papiro é uma forma de aproximar-se do sagrado. O trabalho de um escriba é vital para o funcionamento do império. Você é os olhos e a mão do Estado. Tudo o que existe precisa ser registrado. Colheitas, impostos, decretos reais, oferendas aos templos, contratos e julgamentos. Pela manhã costuma sentar-se à sombra de uma coluna de pedra, em frente ao templo ou à sede administrativa da cidade. À sua frente há rolos de papiro, pincéis feitos de junco e pequenos potes com tinta preta e vermelha. O preto é usado para o texto principal, o vermelho para os títulos e nomes divinos. Cada palavra precisa ser escrita com precisão, pois um erro pode mudar o significado de uma frase e, portanto, a vontade do faraó. Em muitos dias, você é chamado para acompanhar os cobradores de impostos nas aldeias. Caminham pelas margens do Nilo, anotando a quantidade de grãos colhida, o número de gados e a contribuição de cada família. Enquanto os fiscais discutem e medem, você escreve silenciosamente, transformando números e palavras em registros eternos. O povo o olha com uma mistura de respeito e desconfiança. Respeito porque você serve diretamente aos deuses e ao faraó. Desconfiança porque sua pena pode decidir quanto um homem deve entregar de seu sustento. Em outros momentos, seu trabalho é mais solene. Dentro dos templos, você transcreve preces e cânticos, copiando textos sagrados que serão lidos pelos sacerdotes diante das estátuas divinas. O ar dentro do templo é denso, cheio de incenso e mistério. A luz entra pelas frestas, iluminando os hieróglifos gravados nas paredes. Ao escrever, você sente o peso espiritual do seu ofício. Cada palavra é uma oferenda, uma ponte entre o humano e o divino. E há também os dias em que copia textos de sabedoria, ensinamentos antigos sobre conduta, justiça e moral. São lições que você repete mentalmente, como uma oração para manter o equilíbrio da alma. O status social de um escriba é alto, muito superior ao do camponês comum. Você veste uma túnica de linho leve, tem acesso a boa comida e vive protegido das agruras do trabalho manual. Ainda assim, a responsabilidade é grande. Um deslize no registro de impostos, um erro em um decreto, e a punição pode ser severa. O faraó é considerado um deus vivo, e sua palavra, transmitida por sua escrita, não pode ser corrompida. Por isso você escreve com reverência, consciente de que sua pena molda a própria ordem do mundo. Durante as cerimônias e festivais, é comum que você seja chamado para ler textos diante do povo. Sua voz ecoa pelo pátio do templo, enquanto as multidões ouvem as palavras dos deuses e dos reis. Nesse momento, você sente o poder invisível da escrita. Um poder que não vem da força dos braços, mas do domínio sobre o conhecimento. Poucos compreendem o que está escrito nos muros e papiros, mas todos sabem que aquilo contém a essência da verdade. Quando o sol se põe e o trabalho termina, você guarda seus instrumentos com cuidado. O papiro é caro e precioso. Cada folha é feita manualmente, pressionada e seca sob o sol. Você limpa a ponta do pincel de junco e lava as mãos em uma pequena bacia de água. Ao retornar para casa, observa o Nilo novamente, o mesmo rio que alimenta o império e leva os barcos carregados de grãos, ouro e pedra. Pensa na grandiosidade do Egito, nos templos que se erguem para os deuses e nas tumbas que abrigarão faraós por toda a eternidade. E sabe que, mesmo sem riquezas, sua função o torna imortal. Pois quando reis e guerreiros forem esquecidos, suas palavras ainda estarão gravadas na pedra. Mas nem tudo é glória.
Nos períodos de instabilidade, quando o império é abalado por fome, enchentes ou revoltas, o escriba é um dos primeiros a ser cobrado. Seus registros tornam-se provas, suas palavras, armas políticas. Você aprende a ser cuidadoso, a escrever com neutralidade e, às vezes, a se calar diante do caos. As mãos que registram a história também podem ser forçadas a reescrevê-la. Ainda assim, você continua, fiel à sua função, acreditando que preservar o conhecimento é a forma mais pura de servir ao faraó e aos deuses. À noite, sob o céu estrelado do deserto, você sente o peso do silêncio. O vento traz o som distante das cigarras e o murmúrio do rio. À luz de uma lamparina de óleo, revisa suas anotações e lê antigos textos de sabedoria. Em um deles, encontra uma frase que o marcou desde a infância. O homem morre, mas sua escrita permanece. E é com esse pensamento que fecha os olhos, orgulhoso e sereno. O Egito vive em seus papiros e você vive dentro dele. Sua vida é o traço que une o efêmero ao eterno. O registro silencioso de uma civilização que não teme o tempo. Amanhã, quando o sol nascer sobre o Nilo mais uma vez, você voltará a escrever, eternizando os feitos dos deuses e dos homens e gravando sem perceber a própria história da humanidade.